Paz do Senhor a todos, uma ótima tarde de sábado a todos. Eu quero deixar uma palavra aqui em Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante, que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Aleluia. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dê que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram uma grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Nessa tarde eu quero te apresentar uma pessoa especial para a tua vida. Essa pessoa que nasceu, né, para nos dar oportunidade de vida. Um homem, né, começou a fazer seus prodígios, seus milagres a partir dos 33 anos. Aleluia. E é interessante que esse Jesus é o Jesus que ele disse que ele é a vida. É o Jesus que ele disse que ele é o caminho. Né? Um Jesus que ele disse que ele é a própria verdade. Esse Jesus em que ter feito tantas maravilhas. Esse Jesus que é o Filho de Deus. Esse Jesus em que, se nós formos observar na palavra do Senhor, nós vamos ver que quantas maravilhas Jesus fez. Que as pessoas chegavam até Jesus, Jesus nunca deixava que aquelas pessoas viessem sair de mãos vazias, sem ouvir uma palavra, sem ter um milagre, sem ter um alimento, né? Na palavra de Deus nós vamos ver que Jesus ele sempre estava com uma grande multidão. Multidão essa que muitos queriam ver o que Jesus fazia. Tinha curiosidade de conhecer Jesus. Outros tinham curiosidade de saber o que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia. Muitos queriam estar com Jesus porque sabia que sempre tinha um alimento, né, para ele espiritualmente e o alimento mesmo carnalmente para que eles viessem comer. Que Jesus multiplicava pães, multiplicava os peixes. E Jesus ele nunca deixava as pessoas sair da mesma forma que via ele. Era sempre pessoas saíam diferente, né? As pessoas saíam tristes, iam tristes para lá e saíam alegres. Pessoas precisando de um milagre, Jesus fazia um milagre. Pessoas que precisavam só de um toque de Jesus, como aquela mulher do fluxo de sangue. E Jesus apenas, a mulher tocou nas suas vestes e ela foi curada de 12 anos com fluxo de sangue. Um jovem lunático que há muito tempo estava se debatendo, se jogando no fogo. Aí quando conheceu Jesus, a vida dele mudou. Um homem endemoniado que havia muitos anos, né, que o diabo fazia o que queria com ele, que a Bíblia diz que até prisões, cadeias, colocava ele e ele quebrava os grilhões. Um homem que vivia numa situação que comia, né, os restos mortais, né, de pessoas mortas, que vivia em um lugar que era mesmo onde as pessoas, né, era enterradas. E nós vamos observar que até o momento em que a legião de demônios que estava naquele homem viu que Jesus, no momento que Jesus ele parou o barco, que pisou em terra firme, a Bíblia diz que aquele homem que estava endemoniado, os demônios chegaram até Jesus e perguntou por que ele estava ali, se já vinham perturbar eles. Então nós já vamos observar que Jesus, no momento em que abriu a boca para falar, sai deles, aquele homem foi liberto. As pessoas que viram aquele homem viram que Jesus era diferenciado naquele lugar, né? Pessoas que viviam em prostituição e até chegar até Jesus. E Jesus mudou, perdoou os pecados e mudou a história
de Maria Madalena. Então nós vamos observar na palavra de Deus que onde Jesus chegava, algo diferente tinha que acontecer. Onde Jesus chegava, algo diferente, transformação tinha que acontecer. Milagre tinha que acontecer. Cura tinha que acontecer, porque quem estava ali era o próprio Jesus, o próprio dono da cura, o dono do milagre, a verdade, né? O caminho, a verdade, a vida. Aquele que estava ali, aleluias, era o próprio Jesus. Mas é interessante que muitas vezes, né, aqui na palavra de Deus vai dizer que Jesus estava ensinando, né, os ensinamentos que Jesus sempre parava para falar sobre o amor do Pai, sobre as coisas que iriam acontecer. E é interessante que Jesus ele estava, né, depois de ter apontado algumas palavras sobre o semeador, a palavra do grão de mostarda, ensinando os discípulos, ensinando a multidão. A Bíblia diz que Jesus agora ele vai, né, para um lugar, já sendo já tarde, já anoitecendo. Aí os seus discípulos falou para ele que estava já no horário para eles ir para outro lado, né? Para o outro lado, para outra banda. E aí a Bíblia diz que Jesus agora, os seus discípulos, Jesus deixando a multidão, entraram no barco, ele e os seus discípulos, e foram para o outro lado, né? Para outra banda, aleluias. E é interessante que a Bíblia diz que quando eles entraram no barco, que começou a chegar a um certo determinado ponto, a Bíblia diz que se levantou um grande temporal de vento. E ali subiu as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já estava se enchendo de água. O mar estava de uma maneira que estava tão revolto, né? E a Bíblia diz que agora aqueles discípulos, eles começaram agora a se desesperar. Aqueles discípulos começaram agora, né, olhar e ver que, imagino eu, o medo de morrer, o medo que aquele barco viesse naufragar, viesse afundar e eles viessem a morrer. Mas é interessante que a Bíblia diz que Jesus, ele estava, aleluias, na polpa do barco, dormindo. E aí a Bíblia diz que agora aqueles discípulos ficaram tão desesperados que agora foi até a polpa do barco, aleluias, para chamar Jesus, para perguntar a Jesus que, mestre, não se dê que pereçamos. Jesus, será que preciso nós perecer até esse ponto? É como se quisesse dar ordem a Jesus, para Jesus levantar, que ele estava perecendo, para Jesus ajudar aqueles discípulos. Eu vejo ali agora no momento aqueles discípulos com uma falta de fé. Porque quem estava, aleluia, os discípulos estavam com Jesus no barco. E aqueles discípulos temeram a morte, temeram morrer, temeram se afogar, temeram que aquele barco viesse a naufragar e eles viessem a morrer afogados. Eles viam os milagres que Jesus fazia, eles viam as coisas que Jesus fazia, né? As maravilhas que Jesus fazia, os ensinamentos que Jesus falava, e mesmo assim faltou-lhe fé naqueles discípulos. E é interessante que agora aqueles discípulos começaram a chamar Jesus, acordar Jesus e começou, aleluia, a chamar Jesus para que Jesus viesse o ajudar, para que ele não viesse perecer, não viesse morrer, não viesse, né, naufragar junto com aquele barco. E é interessante que Jesus agora ele acorda, desperta, e agora Jesus ele levanta e vai até, né, acima, que ele estava na polpa do barco dormindo. Jesus vai até o ponto certo, onde as águas estavam, né, já dentro enchendo, aleluias, o barco. As ondas estavam tão revoltas e o vento tão forte que o barco ele estava se movimentando de um lado a outro, aleluia, nessa tarde. Eu quero dizer para você que o vento ele pode até estar forte na sua vida. O vento pode até ter lançado algo na tua vida que você está temendo. Igual aquele discípulo, você não está mais tendo fé
que algo vai acontecer, que as coisas vão acontecer. É inevitável que isso venha acontecer, porque nós somos, né? Nós somos servos do Senhor, mas não é porque nós somos servos que isso não vai acontecer, não vai ter vento, não vai ter mar, né? Se levantando contra mim e contra a tua vida. Mas tenha certeza de uma coisa, que se Jesus está no barco, o vento ele pode até estar forte, o mar ele pode até ser revolto, pode até querer entrar água no seu barco, pode até você sentir medo e pensar que vai morrer. Mas se Jesus está no barco, você não vai morrer, porque tem vida no barco. Aleluias. A própria vida está no barco. Jesus, ele é conhecido por muitas coisas que ele fez. Mas as pessoas que estavam com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, vendo os milagres de Jesus, vendo que Jesus curava o leproso, vendo que Jesus fazia milagre, vendo que Jesus fazia, aleluias, prosperar, fazer multiplicar pães e peixes. Mesmo assim, aqueles que viam Jesus fazendo isso tudo, no momento de desespero, esqueceram que quem estava no barco era Jesus. E às vezes tem sido assim na vida do ser humano. Às vezes esquece que eu posso estar enferma, mas quem está no meu barco é Jesus. Eu posso, aleluias, estar precisando de uma libertação da minha família, mas quem está no meu barco é Jesus. Eu tenho que crer e tenho que confiar, eu tenho que ter fé que quem está no meu barco é Jesus. Que pode vir o vento, mas meu barco está Jesus. Que pode o mar se levantar e encher até, aleluias, e entrar água no meu barco, mas eu creio que crê e tenho que ter fé que quem está no meu barco é Jesus. E muitas vezes a gente deixa de ter fé, às vezes a gente deixa de confiar em Jesus. Às vezes nós vimos que o vento, colocamos o vento mais alto, mais forte do que o nosso Jesus. Colocamos, aleluias, como o mar, se o mar fosse mais revolto, aleluias, do que o poder que o nosso Jesus tem. E por muitas vezes pessoas não conseguem alcançar um milagre de Jesus. Pessoas não conseguem alcançar o que Jesus tem a fazer na tua vida. Aleluia, por motivo de falta de fé. Porque sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. Que tem que ter fé, tem que crer, tem que confiar e não duvidar que vai acontecer. Naquele momento, a Bíblia diz que Jesus agora ele se levanta. E agora Jesus ele manda, aleluias, repreender o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E a Bíblia diz que o vento se aquietou e houve grande bonança. Agora aqueles discípulos viram mais um milagre de Jesus. Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quantas coisas você precisa acontecer na tua vida para você ter fé que Jesus vai fazer? Quantas vezes tem que acontecer na sua vida um milagre para saber que Jesus está no seu barco? Quantas vezes é preciso acontecer de Jesus fazer prosperar algo na sua vida para ver que Jesus está no seu barco? Quantos ventos têm se levantado na tua vida e Jesus tem te dado vitória? Quanto o mar tem lançado águas no seu barco e mesmo assim Jesus tem te dado vitória? O que é preciso Jesus fazer para que você venha ter fé e não duvidar no teu coração? Aqui esses discípulos, a Bíblia disse aqui, aleluias, que Jesus falou para eles, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Aqueles homens viviam com Jesus, andavam com Jesus, comia com Jesus, vivia, aleluias, 24 horas com Jesus. Mas no momento em que o vento se levantou, no momento em que o mar, ele começou, aleluia, jogar água sobre o barco. Parece que a fé que aqueles homens tinham em Jesus desapareceu e a mesma coisa acontece na minha e na tua vida. Aleluias. Quantas vezes as afrontas do diabo, vem sobre a minha e a tua vida e o Senhor, ele sempre nos dá vitória.
Quantos mares têm se levantado na minha tua vida e o Senhor tem mandado se aquietar e tem nos dado vitória? O que é preciso fazer para que Jesus ele entre na tua vida, aleluias, e venha acalmar essa tempestade? O que é preciso Jesus fazer para que Jesus venha acalmar, aleluia, a tempestade, aleluia, acalmar o vento na tua vida? Tem coisas que é preciso nós passarmos, para que nós venhamos reconhecer que sem Jesus nós não somos nada. Tem enfermidade que não é para a morte, mas para que a honra e a glória do Senhor, o nome do Senhor venha a ser glorificado. A honra e a glória venha a ser para o Senhor, porque é tudo dele. Tem momentos que passamos por dificuldade financeira, que é para ver que Deus, ele prospera. É para ver que Jesus, quando ele quer fazer algo na minha e na tua vida, quando você ora buscando por isso, o Senhor, ele faz um milagre. A Bíblia diz que estava ali Jesus ensinando os seus discípulos, aleluias, né? Em um lugar distante, onde Jesus ia, as pessoas iam para ouvir a palavra. E a Bíblia diz que Jesus agora, os discípulos começaram a falar para Jesus, Jesus, vai dispersa o povo, porque a cidade está longe e eles estão com fome, não vai ter lugar, não vai ter o que eles comerem. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para seu discípulo, perguntou aos seus discípulos, o que é que tem aí? É interessante que os discípulos já tinham ido saber o que era que tinha, porque eles já de imediato, a Bíblia diz que eles falaram, só tem, aleluia, 3 pães e 2 peixinhos. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus agora mandou que os discípulos viessem reunir o povo, aleluias, em grupos. E ali começou a pegar, aleluias, mandou os discípulos colocarem, aleluia, o pão e o peixe para cima. E Jesus agora ele começa a orar ao Senhor, ao Deus, o seu Pai, para que Deus viesse, aleluia, fazer prosperar aquele peixe e aquele pão. E é interessante que a Bíblia diz que aqueles discípulos, aleluias, quando viram os cestos transbordaram de pão e de peixe e deu para sustentar aquelas pessoas. Eram milhares de pessoas que iam ouvir Jesus, era uma multidão. Quando fala multidão, é muita gente. E é interessante que a Bíblia, aleluia, diz que as pessoas comeram, se fartaram e ainda sobraram cestos de pães e de peixe. Para você ver o milagre que Jesus faz. Para você ver o que Deus faz na vida do ser humano. E você ainda não tem desfé? Você ainda não está colocando sua fé em ação? Que nessa tarde você venha colocar sua fé em ação e saber que se Jesus está no seu barco, algo diferente tem que acontecer. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor possa estar recebendo esta palavra, vinda diretamente do céu para a tua vida nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus.